Olá! Bom, hoje a gente vai aí conversar sobre uma parte fundamental dos Yoga Sutras de Patanjali, especificamente o segundo capítulo, né? Ele marca aí um ponto de virada bem interessante nessa obra clássica. Os Yoga Sutras de Patanjali é um texto datado aí do século II antes de Cristo. E esse cara, né, Patanjali, ele não inventou o yoga, ele reuniu, ele organizou e sistematizou práticas orais que já existiam na Índia, né, há muitos séculos, compilando assim todo esse conhecimento nesse texto que é um guia, né, para nós do yoga até hoje, né? No primeiro capítulo dessa obra aí, Patanjali começa definindo, né, o que é o yoga. Aquela frase famosa, né, Yoga Chitta Vritti Nirodha, né? Yoga seria o gerenciamento das flutuações da mente, né? É basicamente isso, a capacidade de acalmar e lidar com esses movimentos constantes, essas ondulações mentais que a gente vive aí o tempo todo, sem parar, né? Mas aí vem o segundo capítulo, e nele ele dá as coordenadas de como fazer isso na prática, gente. Esse capítulo chama-se Sadhanapada, que significa exatamente isso, o caminho da prática. E é aqui que nasce o que a gente conhece como os 8 membros do yoga, o Ashtanga Yoga, né? Ashta é 8 e Anga significa membro, né? Esses 8 membros não são 8 coisas soltas, sabe? Eles formam um caminho integrado. É como se Patanjali dissesse: olha, se você quer mesmo ter mais comando sobre essa mente turbulenta aí, você precisa caminhar por esses passos aqui, ó. E esse caminho, ele começa não com o corpo, não com a respiração, ele começa com a ética. Começa com como você se comporta, como você convive com os outros e consigo mesmo. Os yamas e niyamas, os fundamentos éticos do yoga. Esses são os 2 primeiros membros. Yama significa restrição ou controle, né? E são 5 princípios de conduta. Como você se relaciona com o mundo exterior. E niyama significa observância ou disciplina, né? E são 5 princípios de como você se relaciona com você mesmo, né? Agora, por que Patanjali começa por aí, né? Porque, olha, você não consegue gerenciar a mente se ela está repleta de culpa, remorso, medo, ansiedade, gerada por ações que você sabe que não foram corretas. É impossível. A mente fica agitada, ela fica no mínimo instável, né? Então os yamas são ahimsa, que é a não violência, não ferir nada, nem o outro, nem você mesmo, né? Satya, que é a verdade, viver e falar com autenticidade, né? Asteya é o terceiro, que é a não apropriação indevida, né? Não roubar, não cobiçar o que não é seu, né? Brahmacharya, que é o uso aí consciente da nossa energia, né? O não desperdício dela, né? Aquela moderação. E a parigraha, que é a não avidez, o não apego, viver sem ganância, sem acumular mais do que você precisa. E os niyamas? Niyamas são 5 também. Começa com saucha, a pureza, a limpeza do corpo, dos espaços, dos pensamentos, né? O segundo é santosha, o contentamento, que é estar em paz com o que você tem, sem desespero, né? Tapas é o terceiro, que seria a austeridade, a disciplina, né? Aquele fogo, aquela determinação na prática, né? Que a gente tem que ter. Quarto é o swadhyaya, o estudo e o autoestudo, né? É estudar você mesmo, seus padrões, suas reações e, claro, os textos védicos, né? E por fim, Ishvara Pranidhana, que é a entrega ao divino, né? Reconhecer aí que existe algo maior do que você. E aqui vem um ponto que o Vedanta ilumina bem. Eu adoro. No Vedanta a gente fala sobre o autoconhecimento, né? Esse Swadhyaya como sendo a chave da liberação, né? Porque enquanto você não conhece quem você é, enquanto você está identificado com os padrões mentais, com os samskaras, com os condicionamentos, você fica preso. Mas quando você começa a observar
e reconhecer esses padrões através da ética, né? Quando você percebe, ó, sempre que eu minto, o meu corpo fica tenso. Toda vez que eu machuco alguém, a minha mente fica pesada. A gente diz a consciência pesada, né? Aí você começa a despertar, né? A ética não é uma coisa moralista e pesada, é um instrumento de autoconhecimento. É você começando a ver como você realmente funciona. Depois vem os asanas, né? As famosas posturas aí do Hatha Yoga. E aqui é interessante, né? Asanas originalmente não era o que a gente faz hoje em aula de yoga, sabe? Era mais sobre estar sentado confortavelmente para meditar, para meditação, né? Mas ao longo do tempo isso se modificou, né? O ponto é esse. Quando você pratica asana, você está fazendo muito mais do que alongar aí músculo ou ficar mais flexível, né? Você está movimentando o prana, essa energia vital que flui através de você, né? E quando você move essa energia, você limpa a estrutura bioenergética todinha. Você ativa os chakras, você desbloqueia os nadis, esses canais, né, por onde a energia flui. E isso interfere diretamente na qualidade dos 5 elementos. Afinal de contas, esse é o ponto de vista do yoga, associado ao Ayurveda, né, que é uma ciência irmã do yoga, né? Os 5 elementos, a terra, a água, o fogo, o ar e o éter, né? Que constitui o seu corpo e a sua mente. Quando esses elementos estão desequilibrados, a mente fica desequilibrada. Nós ficamos ansiosos, dispersos, pesados às vezes, né? Mas quando você pratica asana com consciência, movimentando o corpo, você traz aí a harmonia para esses elementos, né? E uma mente em harmonia, né, gente? É uma mente mais clara, mais capaz de se aprofundar, de discernir corretamente o eterno do transitório, do passageiro, né? E é através dos asanas também que a gente identifica padrões mentais, né? Reações mentais, e a gente constrói com eles uma certa disciplina também, né? Eles são fundamentais aí para a manutenção do corpo e mente. Depois vem o pranayama, né? O quarto dos membros aí, né? O trabalho com a respiração, né? E olha, a respiração é fascinante, gente, porque ela é a ponte entre o consciente e o inconsciente, entre a mente e o corpo, né? A sua respiração está conectada diretamente ao seu sistema nervoso autônomo, aquele que a gente não controla conscientemente, né, normalmente. O sistema simpático, que é aquele ligado, né, de luta ou fuga em nós, né, e o parasimpático, que é o relaxamento, a calma, né? Toda vez que você está estressado, a sua respiração fica rápida e superficial, né? E toda vez que você está calmo, ela fica lenta e profunda. Mas aqui está o legal, né? Você pode usar a respiração de forma consciente para influenciar o sistema nervoso. A sua mente, portanto, né? Pranayama é justamente isso. Você começa a trabalhar técnicas de respiração, como Nadi Shodhana, né? Aquela respiração polarizada no yoga, né? Para equilibrar esse sistema nervoso autônomo aí todo. O Jai, aquela respiração sussurrante, né? Para criar mais presença, Bhastrika, né? A respiração do Foley, para gerar calor. E aí você começa assim a preparar o sistema nervoso para estados cada vez mais sutis de consciência. E quando você estabiliza a respiração, você também estabiliza a mente, certo? É quase automático, gente. Porque a respiração e a mente, elas são gêmeos, sabe? Onde uma vai, a outra segue. Depois vem o pratyahara, que é a abstenção dos sentidos. Agora você já está com a ética estabelecida, o corpo limpo e movimentado, a respiração estável. Daí a gente começa a treinar a capacidade de não ser tão capturado assim pelos sentidos. Porque toda hora, o tempo todo, os nossos sentidos estão nos puxando para fora, né? Um som, uma imagem, um cheiro, um sabor, enfim. E a gente fica preso num ciclo. Sente uma coisa, cria uma reação, segue, né, essa reação. Pratyahara é você treinar a capacidade de sentir, mas não ser arrastado, né? É você internalizando os sentidos, trazendo a atenção para dentro. E é aqui que você começa a adentrar cada vez mais
o Atman, aquele eu verdadeiro, né, que a tradição védica preconiza para nós, né? Porque enquanto a gente está identificado com os sentidos, com o mundo exterior, a gente não consegue tocar nessa dimensão do si mesmo, né? Que é aí intocável, que é sempre livre, né? Aí vem o dharana, que é a concentração. Quando você tem a ética, o corpo estável, a respiração estável e os sentidos trazidos para dentro, naturalmente a sua mente começa a focar melhor. Dharana é você fixando a atenção em um ponto. Pode ser a chama de uma vela, por exemplo, pode ser um mantra, pode ser a respiração, pode ser um chakra, né? Não importa. É a capacidade da mente de focar melhor. E isso é fundamental, porque a mente dispersa, ela não consegue se aprofundar. A mente ela precisa de foco. Dharana é o treinamento disso. Você senta, você escolhe um objeto de concentração e você traz a mente para lá sempre que ela sair, porque ela vai sair. A mente é inquieta por natureza, gente, mas você a traz de volta, novamente e de novo. Quando você treina bastante dharana, algo muda. A concentração deixa de ser um esforço e vira um fluxo. Aí você entra no que a gente chama de dhyana no yoga, que é a meditação propriamente dita. Aquele estado onde você está observando, mas não há aquela sensação de eu observador e a coisa observada como sendo coisas separadas, né? É como quando você está lendo um livro muito bom e de repente você se perde aí na história. Você não está mais consciente do que está lendo, você é a história. Dhyana é algo assim, sabe? Mas com plena consciência. E isso nos leva ao famoso Samadhi. Samadhi é o oitavo membro e é aquele estado onde não há mais separação, é aquela realização de que o eu, esse eu verdadeiro, o Atman, né, que a tradição nos fala, que é uno, né, livre de limitação, aquele que não se modifica, que simplesmente é, sempre presente, né? É você reconhecendo que aquela pessoa que você pensava ser, com limitações, com medo, com desejos, é apenas uma aparência, uma projeção. Mas aquilo que você realmente é, aquela consciência pura por trás de tudo, nunca esteve limitada, nunca esteve presa. Isso sou eu, é você, fundamentalmente. Samadhi é a realização disso, né? É você tocando, mesmo que brevemente no começo, essa dimensão de si mesmo. Então, viu? Os 8 membros, eles não são 8 coisas aleatórias. Eles são um caminho integrado. Você começa com a ética, porque sem ela você fica internamente caótico, né? Estabiliza o corpo e a respiração, depois treina os sentidos, depois a concentração, depois a meditação e finalmente a realização. E tudo isso é yoga. Patanjali está dizendo, quer ter mais comando sobre a sua mente? Quer acalmar essa mente? Quer ser livre dos padrões, dos condicionamentos? Aqui está o caminho. Bora? Essa é a parte prática do yoga que a gente trabalha em aula, gente. Então comenta aí o que você achou de tudo isso e não deixe de deixar aí o seu joinha, o seu like e compartilhar esse vídeo com todos aqueles que você acha que pode se beneficiar desse conhecimento. Meu muito obrigado sempre. Namastê.